Olá, tudo bem? Sou eu, Glauber Ferraz, do Viver em Propósito. Estou aqui hoje com Raika Juri, autora do blog Kadoshi Atar. Raika, tudo bem? Tudo bem, Glauber. Fala para nós um pouquinho do seu blog, qual foi a inspiração e o porquê desse nome. Então, em 2015, eu tive uma experiência com Deus num retiro e foi a partir daí que surgiu a ideia do blog. O Senhor colocou no meu coração o desejo de escrever sobre Ele, sobre a Sua palavra. E no início eu não sabia exatamente que seria um blog, mas eu sei que eu queria um site em que as pessoas pudessem visualizar, que ficasse registrado e que não sumisse os meus escritos. Então o Espírito Santo me deu a ideia de escrever no blog. E eu tenho escrito ele desde então, até aqui. O Senhor me deu a inspiração, a habilidade necessária. O Espírito Santo me capacitou para escrever e me inspiro na palavra de Deus, na própria palavra, nas pregações que eu ouço, nas músicas que eu ouço, conversando com as pessoas também. E é basicamente isso. Que bom, Raika. Me fala um tema que está no seu blog, que você escreveu ultimamente. O que Deus tem tocado ao seu coração para que você traga as pessoas nesse mundo? O tema que eu escrevi recentemente foi o agir invisível de Deus e o agir previsível de Satanás. Me inspirei também no livro que eu estou lendo, Vivendo uma Vida com Propósito. E eu vejo alguma coisa na Bíblia e me dá a ideia de criar um título e simplesmente eu escrevo. Pronto, ficou ótimo assim, deixar assim. Entendeu? Ficou ótimo assim, entendeu? Pronto. E o que você quer passar nesse blog para essa geração que estamos vivendo? Eu quero tornar o nome do Senhor conhecido. Eu quero que as pessoas conheçam quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é a Santa Trindade. Eu quero tornar o Senhor conhecido. É esse o meu objetivo. Eu quero que pessoas de todas as religiões, de todas as raças, cores, de todas as orientações sexuais, de todas as idades, que o blog abranja todo mundo, sem distinção, sem discriminação, sem preconceito, que eles possam ler o blog e que eles possam ser tocados, visitados pelo Espírito Santo, para que eles tenham o desejo de conhecer a Deus. Ótimo. E você sente que alguma pessoa já leu seu blog, trouxe para você alguma fala de Raika, eu li seu blog, Deus falou comigo tal e tal coisa? Já. Alguns amigos meus já leram o blog. Eles disseram que se sentiram muito abençoados e edificantes. E glória a Deus por isso. Porque esse dom não é meu. Eu tenho convicção de que é o Espírito Santo que me deu essa capacidade, essa habilidade de escrita. E Ele quer que eu use isso para a honra e glória do nome dEle, para alcançar pessoas para Ele, para ganhar almas para Ele, porque foi para isso que eu fui chamada. Então, esse talento que o Senhor me deu não vem de mim, vem de Deus, vem do alto. E eu dou graças a Deus, porque é tudo para Ele, tudo por Ele, para Ele. E que o nome do Senhor seja honrado, glorificado e exaltado através do blog, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, elas se voltem para Deus o quanto antes, porque o reino de Deus está próximo, Jesus está voltando. E o meu objetivo é isso. Você falou que você morou nos Estados Unidos e lá você teve uma experiência com Deus que foi bem marcante. Conte pra gente como é que foi essa experiência. Foi no retiro, lá para meados de 2015, 2016. Foi um encontro que eu tive com o Senhor, foram 3 dias no retiro. E o Senhor falou muito comigo, muito profundamente mesmo. Eu me arrependi dos meus pecados,
Eu chorei praticamente o dia todo, copiosamente. Quando cheguei em casa, eu já fui pedindo perdão aos meus pais pela minha fase rebelde, desobediente. E ali começou a minha transformação. A partir dali, teve um divisor de águas na minha vida. E foi a partir daí que o Senhor me deu a ideia de escrever o blog, que inclusive hoje está servindo também de inspiração para minha escrita do livro, Além do Fim dos Tempos. Então você está escrevendo um blog, que o blog seu ativa. Qual o endereço do blog? kadoshatar.com.br. Ótimo. E quando você está escrevendo esse livro, você falou que o nome do livro é? Além do Fim dos Tempos. O que esse nome remete a você, além do fim dos tempos? Eu quis escrever esse nome para dar a entender uma eternidade, porque a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Nós somos passageiros, não é eterno aqui na Terra. Então há algo além do fim dos tempos, há algo além do fim do mundo, que é a eternidade com Cristo Jesus. Então foi por isso que eu escrevi esse título, que o Senhor me deu, né, na verdade, a ideia de escrever esse nome, Além do Fim dos Tempos. E quando uma pessoa lê esse livro, qual é o desejo do seu coração que essa pessoa seja tocada? Em qual área, qual transformação você espera que esse livro gere? Eu espero que elas sejam tocadas na área emocional e espiritual, principalmente. Que elas recebam a visitação do Espírito Santo, que elas tenham o desejo no coração delas, o desejo ardente de conhecer a Deus, de ler as Escrituras, de ler a palavra do Senhor, de orar mais, de jejuar, de ir à igreja, porque é importante manter a comunhão com os irmãos. E o desejo mesmo no coração delas de se arrependerem dos seus pecados, de se voltarem para Cristo e de conhecerem a Ele, de buscar a Ele, porque é isso o meu objetivo, é isso que o Senhor quer que eu faça, é para isso que eu fui chamada. O Senhor me deu essa habilidade, esse conhecimento que veio do Espírito Santo para eu escrever no blog e agora no livro, para atingir as pessoas, para ganhar almas para Ele. E o meu desejo é que de todo o coração que as pessoas elas vejam a luz de Jesus, que elas vejam um pouquinho de Deus ali nos meus escritos e que elas desejem conhecer a Deus e buscar ao Senhor mais e mais. E você vê, nessa geração, existe uma carência por Deus? Existe. Existe uma carência e a tendência é que cresça ainda mais, porque estamos vivendo o princípio das dores, né? Estamos começando a viver o princípio das dores. O fim do tempo está cada vez mais próximo, isso é uma realidade. Então, a tendência é que as pessoas se tornem cada vez mais distantes do Senhor, porque é bíblico. Na palavra de Deus fala, o amor de muitos se esfriará. Já está se esfriando e eu sei que vai ser ainda mais grave futuramente. Então, estamos vivendo realmente o que a Bíblia fala que aconteceria, porque a Bíblia, ela é, além de história, de poesia, ela é profética e é a palavra de Deus, e ela se cumpre. Ela se cumpre. E você falou um termo chamado princípio das dores. Quem falou esse termo? Esse termo foi falado por Jesus, quando estava pregando para os seus discípulos. Um tempo de dor, de sofrimento, que aí ele fala, né, dos sinais que vai ter terremoto, peste, fome, guerras, para a gente não se assustar, porque isso seria só o começo. Então as coisas vão piorar mais e mais. Mais e mais. Você sente que nossa geração está perdida? Ou sente-se perdida? Está perdida porque muitos ainda não conhecem o Senhor. Infelizmente, muitos também não querem conhecer o Senhor e muitos conheceram o Senhor e se desviaram do Senhor. Se você tivesse hoje a possibilidade de encontrar uma pessoa e essa pessoa só tivesse o seu blog para ler, qual seria o texto que você daria para ela ler? Eu acho que eu recomendaria ela começar a ler desde o início, porque
Eu escrevo aleatoriamente as coisas. Eu vejo algo na Bíblia, ou alguma pregação, ou alguma música, ou alguma conversa que eu tive com alguém, ou algum livro que eu leio, e aí eu tenho a ideia de escrever. Então eu recomendaria essa pessoa começar a ler a partir do primeiro post e depois ela ir seguindo. Mas se ela quiser procurar por um tema específico, ela pode procurar também. Eu estava lendo seu blog esses dias e você fez uma publicação sobre os nomes que se repetem 2 vezes. Você até colocou uma curiosidade, que são 7 nomes que Deus chama 2 vezes na Bíblia, né? E eu achei bem interessante que essa ideia de chamar o nome 2 vezes, além de chamar a atenção, também é uma ênfase que quer dar. Todas as pessoas que tiveram o nome chamado 2 vezes, Deus estava chamando a atenção e depois direcionando essas pessoas para um propósito, segundo está lá no seu blog, que eu leio o seu blog. E eu vi você falando sobre o batismo, que lá também está escrito no batismo. Qual é a grande importância do batismo hoje? O batismo não é só um rito, um ritual. O batismo representa a comunicação, o anúncio que você está dizendo para o mundo: eu aceitei Jesus. Eu não pertenço mais ao mundo. Agora eu tenho um dono, que é Jesus. Então você está anunciando, você está aceitando Jesus publicamente. É esse o significado do batismo. E Jesus fala: aquele que me aceita será aceito por mim, pelo meu Pai. Aquele que me nega, que me rejeita, será negado por mim, por meu Pai. Então, quando você se batiza, você está aceitando Jesus publicamente. Você não está negando Ele, não está negando o nome dEle. Você está aceitando Ele. E isso é importante para que o mundo saiba que agora você é filho de Deus. Que agora você decidiu aceitar Jesus e viver a vida que Jesus tem para você. E, além disso, Jesus se batizou. Se ele se batizou, foi para dar o exemplo. Nunca é por acaso. Sempre tem um propósito. Então, se Jesus se batizou, foi para nos mostrar a importância de nos batizar também. Então, nós devemos nos batizar. Ótimo. Muito bom essa fala do batismo. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente no seu blog? Eu creio que não. Porque tudo que eu escrevi até aqui serviu de um aprendizado para a minha vida. Então, eu não creio que eu tenha nenhum arrependimento em relação a isso. Você pretende transformar seu blog em um devocional futuramente? Eu não pensei nisso ainda. Quem sabe? Pegar as publicações, as postagens. Quem sabe? Qual o tamanho médio de uma postagem? Quanto tempo a pessoa para ler uma postagem? 5 minutos, 10 minutos. Eu escrevi quase 200 posts. Tem alguns que são maiores, mais extensos. Por exemplo, eu falo sobre casamento. Esse é grandinho. Mas, geralmente, eles são no tamanho pequeno a médio. Não são muito grandes, não. Porque, talvez, se for muito grande, se for uma leitura muito extensa, talvez a pessoa tenha um certo desinteresse de ler por conta do tamanho. Então, eu não quis escrever nada muito grande, não. É de tamanho pequeno a médio. Para que as pessoas não tenham assim, uma certa preguiça de ler, mas que elas tenham prazer de ler, interesse e curiosidade, né? Que não se torne aquela leitura maçante, aquela leitura desgastante, sabe? Então, eu não fiz um tamanho muito grande, não. Então, e vale voltar um pouquinho para o seu livro, Além dos Filhos dos Tempos? Ele é um livro romântico, uma história, é uma narração? É um livro baseado na Bíblia, na Palavra de Deus. Considero um livro cristão, porém tem um pouco de romance sim no livro. Então é um livro romântico e voltado para Deus, né? Para a Palavra de Deus, apocalíptico. Porque nele eu vou falar do fim dos tempos, mas também eu vou pegar passagens da Bíblia para poder me basear no livro. Vamos falar um pouquinho agora sobre os temas do seu blog, Raika. Raika, eu vi no seu blog que tem alguns temas que são bem interessantes. Você é inspirada por Deus, temas atuais. Você olha para a música e Deus te fala através de uma música. Você vive alguma coisa, Deus fala com você. E você sente que
É uma missão sua transmitir a palavra de Deus através disso? Com certeza. É um chamado, um propósito que o Senhor tem para mim. Amém. Todo cristão, ele foi chamado para cumprir o ID. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu como cristão, eu preciso cumprir o ID. E qual seria o seu ID hoje? Hoje, o meu ID tem sido escrever no blog e no livro. Amém. Talvez a gente pode parar para pensar que às vezes Deus fala com as outras pessoas através da gente. Tem mensagens, nós somos apenas canais de Deus para pessoas que ainda não ouviram a voz de Deus. A gente separou alguns temas aqui para que você fale para o pessoal sobre o tema. Primeiro tema, você escreveu lá sobre o agir invisível de Deus. Fale um pouquinho dessa publicação. Deus, ele tem um modo de agir que Satanás desconhece. Deus conhece o futuro, e Satanás ele não pode conhecer o futuro, mas Deus conhece o futuro. E Deus lê o nosso pensamento, Satanás não lê os nossos pensamentos. Então Deus está sempre à frente de Satanás. Ele sempre estará à frente dos planos do diabo. Um exemplo é a crucificação de Jesus. Satanás pensou que ali seria o fim, que ele teria ganho. Porém, ele não imaginava que Deus ressuscitaria Jesus. Então, esse é o agir invisível de Deus. É o agir que os demônios desconhecem e eles não podem conhecer. E isso é a maravilha do poder de Deus, porque ele age poderosamente nesse sentido. E ele age justamente de uma forma surpreendente, de uma forma invisível, para que o propósito dele se cumpra na vida daquela pessoa. E quando você falou do agir invisível de Deus, a gente pode também falar do segundo tema, o agir previsível de Satanás. O agir previsível de Satanás é justamente o oposto do agir de Deus. Satanás, ele age previsivelmente. Ele é acusador, ele é enganador, ele é mentiroso e ele também é astuto. Todo o agir dele é previsível. Ele tenta basicamente afastar os filhos de Deus, os cristãos, dos caminhos e dos propósitos e da vontade do Senhor. Ele age assim. Então ele vai tentar de todas as formas que ele conseguir, que ele puder, porque o poder dele é limitado, ele tem o poder, mas o poder de Deus é infinitamente maior, então o poder dele é limitado e ele usa de pessoas, de circunstâncias, de tentações, de distrações, de tudo que ele puder para afastar Deus, para afastar, na verdade, a pessoa do Senhor. E quando a gente fala em pecado, em um agir previsível de Satanás, eu vejo que a intenção do diabo é levar a gente para pecar. Exatamente. Ele vai buscar a gente pecar. E quando a gente peca, existe uma coisa chamada arrependimento e remorso. E eu vi que tem uma publicação que fala sobre isso. Fale um pouquinho sobre essa publicação. Eu falo sobre a diferença do remorso para o arrependimento. O remorso, basicamente, foi o que Judas teve. A pessoa ela se preocupa mais consigo mesma do que com o Senhor. Ela pensa nas consequências daquele pecado, do que vai acontecer com ela. E não gera mudança de vida, não gera transformação da mente. Ela vai continuar agindo daquela forma, não vai mudar. Já o arrependimento gera transformação, gera renovo de mente. Porque a pessoa se preocupa com o coração de Deus. Ela pensa, nossa, pequei contra o Senhor, entristeci o Espírito Santo. Então ela não está preocupada consigo, ela está preocupada com Deus. Então por isso o arrependimento ele gera mudança, mas o remorso não gera mudança. Saul, quando pecou, ele teve mais remorso do que arrependimento. Sim. Porque ele estava preocupado com, não me faça passar essa vergonha diante do povo quando Samuel chegou, e foi quando Deus tirou a honra dele. Já quando Davi pecou, o profeta confrontou e ele se lançou no pó e se arrependeu totalmente. E o pecado, a gente tem a mania de carregar pecados de estimação. O que seria um pecado de estimação? Pecados de estimação são aqueles pecados que a pessoa comete continuamente. Ela se arrepende, ela chora, porém ela continua escrava daquele pecado. Ela não foi totalmente liberta ainda daquele pecado. São pecados
Pode ser pecado de bebida, uma área sexual, pecado de cigarro, de drogas ou pornografia, algo que ela vive fazendo continuamente. Ela até pode se arrepender e pedir perdão. Porém, não é um arrependimento genuíno, verdadeiro, que vai gerar uma mudança nela ainda, uma transformação, porque ela continua pecando. Ela é escrava daquele pecado. E esses pecados de estimação, nós precisamos ter muito cuidado com eles, porque eles nos afastam do Senhor. Porém, nós sempre podemos nos voltar a Deus em arrependimento, pedir perdão a Ele e Ele nos perdoa. É diferente daquele pecado que a gente peca uma vez ou outra, se arrepende, porque o pecado de estimação está ali com aquela pessoa. Qual o nome que tem poder para libertar qualquer pessoa do pecado? O nome de Jesus. Tem uma publicação lá que é assim, né? O nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar, para perdoar e expulsar demônios. E é isso, o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Não há nome mais poderoso que o nome de Jesus. Dentro desse grande nome, como é que a gente prova o amor por esse nome, por Deus? Como é que nós provamos nosso amor? Nós provamos que amamos a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos, quando guardamos a sua palavra, quando o obedecemos e quando amamos o próximo como a nós mesmos. Porque a Bíblia mesmo fala, né? Aquele que guarda a minha palavra, aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. E se você ama a Deus, você ama o próximo. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê e amar o seu próximo a quem vê. Então, quem ama a Deus acaba amando o seu próximo também. Ótimo. E quando a gente pensa em amar a Deus, eu vi um post e fala assim, o que Deus agrada? Quais são as coisas que Deus agrada? Deus se agrada da nossa obediência. Deus se agrada da fé. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada muito da humildade, da sinceridade do nosso coração, do nosso arrependimento, do nosso quebrantamento. E Deus se agrada também quando somos gratos a Ele. A gratidão também agrada o coração de Deus. Tem uma passagem mesmo que Jesus, dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E Jesus comentou isso, né? E ele ainda fala, sua fé te salvou. Só veio você agradecer? Então o Senhor se agrada também das nossas ações de graças a Ele. E como nós podemos provar nosso amor por Deus? A esse Deus, como é que nós provamos nosso amor a Ele? Nós provamos obedecendo a sua palavra, aos seus mandamentos. E quando nós obedecemos, nós somos servos, escravos, filho, amigo de Deus? Nós somos tudo isso. Só que tem uma diferençazinha. Fala quais são as diferenças. Certo. Ser escravo de Deus é você reconhecer que você tem um dono. É você reconhecer que Deus é o seu Senhor. Ser servo é você fazer a vontade do Pai. É você fazer a vontade do seu Senhor. Você reconhece Deus como seu Senhor. Ser filho, você reconhece a sua identidade. Quando você aceita Jesus Cristo, você se torna filho dele. Então agora você faz parte da família de Deus. Você não é mais da família do mundo, você é da família de Deus, porque você aceitou Jesus. E ser amigo é ainda mais íntimo ainda. Ser amigo de Deus é você poder falar tudo com o Senhor e compartilhar seus segredos. Inclusive Deus te revela também o que está oculto, que Ele queira te revelar. Então isso é você criar amizade com o Senhor. Eu vejo na Bíblia tem um homem chamado Abraão, que ele tem o título de amigo de Deus. E Abraão, ele conversava com Deus e Deus até ouvia Abraão e dava a Abraão o direito de falar assim, Abraão, se tiver em Sodoma ou Gomorra 50 pessoas, eu não vou destruir. E Abraão chega e fala, Deus, se tiver 40, o senhor muda de opinião? O amigo de Deus tinha um poder tão grande. Mas Deus, ele nunca nos escraviza. Por mais que a gente tenha o título de escravo, de orelha furada, que era o escravo quando ele aceitava que ele era livre, que ele podia ir embora, mas por amor ao seu senhor, ao seu dono, ele furava a orelha para mostrar um sinal que ele era escravo de orelha furada. Mas ele não era mais escravizado, mas ele tinha todo o amor pelo seu Senhor. Quando a gente pensa em servir a Deus, por que eu tenho que ir para a igreja? Qual é o meu objetivo de ir para a igreja? Eu vi que você escreveu no blog lá. Por que eu tenho que ir para a igreja?
Gente, se você quer saber mais detalhadamente sobre esse blog, você não pode deixar de acessar. Qual é o nome do blog? k2ata.blogspot.com. Muito bem, Raika. Raika, por que nós devemos ir para a igreja? A Bíblia nos diz, né, que aquele que tem o costume de congregar, que não deixe de congregar. Deus reconhece a importância de frequentarmos os cultos, porque nós precisamos ter relacionamento com outras pessoas. Deus não nos fez para viver sozinhos. Deus nos fez para conviver com outras pessoas. Ir aos cultos permite essa comunhão com os irmãos. Além disso, a nossa fé é fortalecida. Além disso, nós aprendemos, nos alimentamos mais da palavra. Então, tudo isso é importante para a gente, que a gente vá aos cultos. Também tem outra questão. Quando nós vamos aos cultos, não é para você. É claro que você vai receber muito do Senhor. Você vai receber a palavra, você vai ter sua fé aumentada, mas você está indo para cultuar e louvar ao Senhor. Então, quando nós vamos ao culto, nós precisamos ir com essa intenção de agradar a Deus, não agradar a nós mesmos. Raika, existem pecados que podem nos afastar de Deus? Se Deus é o Senhor, suficiente, autor e consumador da nossa fé, como é que esses pecados nos afastam de Deus, Raika? Os pecados, eles já diz na Bíblia, né, que eles nos afastam de Deus. As suas transgressões afastam você do Senhor. Então, porém, o amor de Deus nunca acaba. Quando nós pecamos, nos afastamos de Deus, pedimos perdão a Ele, nos arrependemos e somos perdoados. Há muitos pecados que nos afastam de Deus. Pecados de vícios, pecados na área sexual, até a fofoca. Porque Deus fala, né, que a maledicência é pecado, a acepção de pessoas é pecado. Então, tem muitos pecados que nos afastam do Senhor. As amizades podem contribuir para isso ou não? As amizades também. As mais amizades corrompem os bons costumes. Se você tem uma amizade que está te afastando do Senhor, que está te levando a pecar, então afaste-se dessa amizade, porque ela está te levando ao pecado. E ao pecado te afasta do Senhor. Raika, você acredita no arrebatamento? Acredito. O que vai ser o arrebatamento? Explica para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre arrebatamento, ela não tem nem noção do que é arrebatamento, porque às vezes a gente está na igreja e escuta muito isso. Mas tem pessoas que nunca ouviram falar arrebatamento. O que é isso? O que vai ser isso? O arrebatamento é a volta de Jesus. É quando Jesus vai voltar para buscar os seus. E vai acontecer... Tem data marcada? Não tem. Nem Jesus, o próprio Filho, sabe a data. Só Deus sabe. E as pessoas, elas vão ser levadas assim ao céu. Deus vai literalmente sequestrar. É como se fosse um sequestro, porque vai ser super rápido. Um piscar de olhos vai acontecer. E ele vai resgatar assim, sequestrar todos os cristãos, os filhos de Deus, que são filhos dele, para ele. Você quer me ver subir no arrebatamento, Raika? Com certeza. Tem certeza que quer me ver subir? Ou você quer subir comigo? Com certeza. Também, a gente falava, essa frase era muito comum, a gente falando na igreja, eu quero te ver subindo, mas você não quer subir junto comigo, não? Tem razão. Então, eu quero subir junto, né? Com a certeza. gente tem que parar para pensar que a qualquer momento, nem o próprio filho sabe quando é que vai ser, mas a Bíblia fala como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é de ser a volta do Filho de Deus. E nessa volta, tem uma frase que eu amo, que está lá no Apocalipse, todo olho verá, todo joelho, toda boca confessará e todo joelho se prostrará que Jesus Cristo é o Senhor. Então o joelho que não vai se dobrar diante de Deus e não tem uma boca que não vai falar que Deus é o Senhor, que Jesus é o nosso Senhor. E todo olho vai ver. Então, independente se a pessoa subir ou não, ela verá. Independente se ela for para o céu, para o inferno, ela também confessará. Independente se ela ter essa salvação, ela vai se prostrar diante de Deus. E o interessante é que nesse momento de prostrar, a gente não pode estar com o famoso evangelho de fariseu. Tem uma música que foi muito sucesso e também tem uma publicação lá no blog de Raika
Não deixe de acessar o blog. Fala de novo. kadoshata.blogspot.com. É baseado na música Evangelho de Fariseus. Os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os saduceus, foram um povo que o Senhor muito chamou a atenção para não seguirmos o exemplo deles. Por quê? Porque eles agiam de forma hipócrita. Eles adoravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava distante do Senhor. E o que Deus quer da gente é o nosso coração sincero. E eles não tinham sinceridade no coração. Eles tinham hipocrisia no coração. Eles julgavam o exterior. Eles julgavam, criticavam, eles condenavam, discriminavam. Tudo que Jesus falou para não fazer. Porque Jesus ele veio para salvar, ele veio para ter misericórdia, não para julgar. Não, a Bíblia fala, né, que Jesus veio... Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Exatamente, ele veio... Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu vim para os pecadores, para levá-los ao arrependimento. Então, Jesus veio justamente para essas pessoas que os fariseus discriminavam, que os fariseus criticavam, julgavam. Exatamente. A misericórdia também triunfa sobre o juízo. Jesus falava, eu não quero, misericórdia quero, e não holocausto, não sacrifício. Então, esses fariseus, eles sacrificavam, eles tinham seus ritos, os costumes. Os costumes, exatamente. Eles gostavam de ser vistos, eles gostavam de sentar na frente, eles gostavam de elogios, enfim. E o que aconteceu também foi que os fariseus, eles conseguiram identificar que Jesus era o Filho de Deus? Não. Felizmente não. Jesus estava lá com ele e Jesus ensinava eles na sinagoga e eles não conseguiram identificar que Jesus era o Filho de Deus e eles promoveram, foram os grandes agentes da morte de Jesus. Exatamente. Quem entregou Jesus para ser crucificado não foi a lei romana, não foi a Roma, foram os próprios fariseus, os saduceus e os mestres da lei que queriam falar. E tem um fariseu que ele teve um encontro com Jesus, que foi Nicodemos. Nicodemos, ele, capítulo 3 de João, fala sobre a história de Nicodemos, e lá em João 3 tem um versículo mais famoso de todos os tempos, 3:16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo tem um livro com esse versículo que fala a importância desse versículo, que consegue mostrar a nossa história de graça, de amor e de redenção. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o amor, ele é maior que a fé. E tem uma publicação que fala sobre isso. Por que o amor é maior que a fé e que a esperança? Porque Deus, ele é amor. E Deus, ele é maior do que tudo e todos. O amor, tem uma passagem mesmo na Bíblia que fala, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Do que adianta ter a fé, ter a esperança e não ter o amor? Que é o mandamento do Senhor. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, força, entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não sigo esse mandamento, que é o maior de todos, amar a Deus, e depois ao próximo como a ti mesmo, se eu não sigo esse mandamento, se eu não vivo o amor de Deus, então não adianta ter só a fé e a esperança. Então por isso o amor é mais importante do que a fé e a esperança. Amém, Raika. Obrigado, amém. De verdade, coração, até grato. Lá no Viver em Propósito, eu tento falar todos os dias sobre uma vida plena, uma vida leve. Raika, você vê que o Evangelho hoje, ele é pesado ou ele é leve? Para aqueles que recebem de bom grado, ele é leve. Mas ele também te confronta. E isso é importante, porque ele com a verdade te confronta para que você corrija os seus erros, para que você reconheça os seus pecados, que você é pecador e se arrependa. Então o Evangelho ensina, o Evangelho conforta, o Evangelho corrige, o Evangelho te traz paz, alegria, propósito. Enfim, só coisas boas.
E o bom também é que você, com o Evangelho, você vai acabar, claro, vivendo um relacionamento com Deus Pai. Que é isso o desejo do coração de Deus, é ter relacionamento conosco. Quando a gente conhece o Evangelho, ele sempre nos aceita como estamos. Mas só que é impossível a gente continuar da mesma forma que estamos. O Evangelho não só nos confronta, por mais que é leve a aceitar, mas o peso do Evangelho gera transformação. Com certeza, não conseguimos ser mais os mesmos porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar na gente, dentro de nós, e nos transforma de dentro para fora, porque a Bíblia fala, né, que é o que contamina o homem, é o que sai do coração dele. Então, o nosso coração é transformado, e quando o nosso coração é transformado, nós começamos a falar do Evangelho, começamos a falar mais de Deus, porque somos transformados no nosso coração, no nosso interior. Raika, quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Arrependam-se dos seus pecados, voltem para Cristo enquanto é tempo, porque o reino de Deus está próximo. Mas não se preocupe, vá da forma que você está. Não tenha medo de se aproximar de Deus porque está em pecado, porque foi justamente para esses pecadores que Jesus veio. Então, se você que está me ouvindo está com a vida totalmente fora dos propósitos do Senhor, que você se sente angustiado, triste, oprimido, você sente que está pecando contra Deus, você sente que está errando e descumprindo os mandamentos do Senhor, não tenha medo de voltar para Ele, porque Ele está aguardando você, Ele quer você, Ele quer o seu coração. Não tenha medo, Ele quer a sua honestidade, a sua sinceridade, o seu coração por completo. Ele só está aguardando a sua escolha, Ele só está te aguardando. Então volte para Ele enquanto há tempo, porque Ele te ama, porque Ele é amor. E Ele quer que você volte para Ele, para os caminhos dEle, é o que Ele mais quer. É você de volta e por completo, porque o Espírito Santo é ciumento. Raika, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Muito obrigado por ter participado desse momento. Eu espero muito que as pessoas tenham gostado, que possam te seguir no Instagram, seguir o seu blog e em breve também acessar seu livro que vai estar disponível para vendas. Com fé em Deus, eu vejo que coisas grandes acontecerão. Amém. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Um abraço para vocês. Fiquem Abraço. com Deus. Amém. Deus abençoe a todos.